Bom dia, na paz do Senhor. Estamos aqui para abençoar a vida de todos os nossos amigos, de todos aqueles que forem assistir esse vídeo, para serem edificados na fé, para a glória de Deus ser manifestada na vida de cada um. Bom dia, paz do Senhor. E estaremos hoje estudando sobre essa palavra tão criticada, tão odiada por uns, amada por outros, mas ao mesmo tempo nenhum dos dois é tão certo assim. Vamos ver o que a palavra de Deus diz, que é o divórcio. O casamento foi instituído por Deus para ser indissolúvel, para que seja possível duas pessoas viverem juntos sempre. Ensinou regras de convívio, ensinou a doutrina do perdão. Quanto mais perdoarmos, mais seremos perdoados. Deuteronômios 22, 28 e 29. Se um homem achar moça virgem, que não está desposada e a pegar e se deitar com ela, e foram apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Queridos, a palavra de Deus aqui é lei. Nós temos muitas histórias da Bíblia de homens que falharam, de mulheres que falharam. Mas aqui diz bem claramente que o casamento é indissolúvel. A pessoa com quem você teve relações, você está casada para sempre. Não existe nenhuma possibilidade de esse casamento ser desfeito. Não tem lei do homem, divórcio, desquite, separação, contrato que possa dissolver um casamento. O que Deus uniu, não separe o homem. E aqui nós vemos um caso em que uma relação sexual uniu um casal, ou seja, um exemplo a ser seguido, uniu um casal e esse nunca poderá se separar. Suportai-vos uns aos outros é outro princípio divinamente aprovado. Por mais que alguém seja difícil de suportar, mas fazendo-o receberemos de Deus o galardão. Para não haver divórcio ou desquite, que são sem dúvida pecados graves, devemos orar muito e ler a Bíblia diariamente juntos. Mateus 6,12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Fazendo isso, não haverá divórcio, jamais. O perdão de Deus nos é dado na mesma proporção que nós perdoamos aos outros. Portanto, meus amados, quando nós somos cristãos, salvos pela fé em Jesus, lavados no sangue de Cristo, em boa comunhão com a igreja, nós teremos a bênção de Deus e somos capazes de perdoar aos outros e seremos perdoados. Um casal que vive nessa santidade, perdoando uns aos outros, jamais se divorciarão. Após o casamento, a solução é sofrer as consequências um com o outro, carregar a sua cruz, justamente sofrer as consequências da escolha feita. Caso fracassarmos e não suportarmos o peso de um do outro, seu caráter, sua personalidade, e houver separação, o pecado desse ato nos separa de Deus, e consequentemente não seremos dignos de morar com Jesus na eternidade. Mateus 10, 38. E quem toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Uma vez casado, ou seja, uma vez que foi para a cama, fez sexo, está casado. Não é no cartório nem na igreja. E esse casamento é para sempre. E por isso nós devemos lembrar que nós somos a carta escrita que o povo lê. Nós devemos servir de exemplo. Os nossos jovens, infelizmente, não têm mais alguém para o qual possam olhar e dizer: eu vou ser santo como fulano. E isso dói, isso é triste, porque
Os jovens hoje se relacionam como se isso fosse uma coisa normal, mas é totalmente anormal, totalmente fora do princípio de Deus, e isso causa para eles um mal-estar para todo sempre, não só aqui na terra. Por isso, amados, vamos ser dignos do nome de Cristo. Tome a sua cruz, carregue a sua cruz, não deixe de ser santo, puro, reto, justo, faça aquilo que está biblicamente correto, porque as consequências serão muito e muito graves. Fuja do mal, seja bom exemplo. O grande pecado que ditos crentes cometem é não obedecerem ao Senhor Jesus. Quem se diz crente e não obedece não é cristão. O crente segue o exemplo de crente e vai para o inferno. O cristão segue Cristo e vai ao céu. Jesus, durante os seus anos de ministério terreno, nos deu exemplo de como deve viver um cristão. Foi de casa em casa, levando discípulos e treinando-os para a obra de discipular. Treinou através de palavras e exemplos de vida. Após os 3 anos disse: ide fazer discípulos. A ordem é ordem, não é condicional, deve ser obedecido. Os cristãos obedecem ao seu Senhor e Salvador. Cristão bem discipulado suporta amor, jamais divorcia. Seguir a Jesus é fazer o que ele ensinou e fez. Quem não segue não é salvo. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a si mesmo a sua cruz e siga-me. Amados, o divórcio, ele ao homem natural, ele é aceito, mas ao homem espiritual jamais, porque ele causa uma divisão, o divórcio cria problemas para os filhos. Esses filhos não terão uma vida normal, porque psicologicamente eles são abalados, moralmente eles não podem chegar e dizer: esse é meu pai, essa é minha mãe, porque eles não estão mais juntos. E isto, para a sociedade, é um péssimo exemplo. E nós não devemos ser maus exemplos, nós devemos ser testemunhos de Cristo, que é puro, que é justo, que é reto e que instituiu o casamento de homem e mulher. Nenhum outro tipo é aceitável sob nenhuma hipótese. Portanto, meu amado, revolte-se contra aqueles pecados que estão sendo cometidos hoje e que são a marca de que Jesus está voltando, como nos dias de Noé. Casavam e davam-se em casamento. Amados, que a sua vida seja pura aos olhos de Deus. Jamais troque de cônjuge. Em nome de Jesus. Um dos sinais de que o tempo do fim chegou é o grande número de pessoas que casam com um e vão na cama com outro. A abominação é o homossexualismo e outras anormalidades no ato sexual são evidência de que o fim chegou. Não deve haver anormalia sexual no casamento. Caso contrário, o inimigo tem brecha para entrar e destrói o casamento. Sede santos, porque eu sou santo. O leito deve ser sem mácula. Mancha de pecado no leito deve ser evitado sempre. Mateus 24, 38. Portanto, assim como os dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ninguém pode dizer que ainda terá um próximo Natal além desse. Pode ser o último. E como nós vamos nos apresentar diante de Deus? Lavados no sangue de Cristo, vestes alvejadas no sangue de Cristo, e na comunhão dos santos, isto é, quando nós estamos juntos na mesma fé, fé bíblica, não a fé religiosa que existe hoje por aí, estamos ali sendo lavados no sangue de Cristo. 1 João 1,7. Nós temos a promessa de Deus de que na hora da comunhão, onde nós estamos ali com uma família fazendo discipulado, fazendo realmente um culto de louvor a Deus, unidos no mesmo propósito, na mesma santidade, ali Jesus está presente, porque Ele promete: onde 2 ou mais estiverem reunidos
Em meu nome estarei no meio deles. Ali se é lavado no sangue de Cristo. Portanto, meus amados, para que as coisas funcionem, o casal deve estar junto na igreja, junto na comunhão, lendo a Bíblia junto, orando junto e testemunhando uma vida santa para seus filhos, netos e bisnetos. Do contrário, eles também terão problemas por culpa nossa. Não façamos isto. Não existe lei do governo que possa derrubar a lei de Deus. Deus diz: adúlteros e sexualmente anormais não herdarão a vida eterna, quer dizer, não serão salvos. Lucas 16, 18. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Amados, casamento é uma só vez. Desmanchar esse casamento leva um ou outro, ou os dois, a um novo casamento que é adultério. Ninguém está isento disso. Casou segunda vez, teve o segundo relacionamento com pessoas diferentes, está em adultério, está em pecado, serve de mau exemplo, não é luz para o mundo. Portanto, Jesus virá e as coisas não estarão de acordo. Portanto, prepare-se, arrependa-se hoje, tome posição, assuma, pegue no arado e não olhe mais para trás. Assuma um compromisso de santidade. Divórcio não autoriza um novo casamento, ou deve ficar sozinho, ou perdoa e se reconcilia com o cônjuge. Quem é tão santo que possa dizer: joga a primeira pedra, pois não tenho pecado. O pecado que cometeu eu não posso perdoar? Deus não faz acepção de pessoas. Trata marido e esposa da mesma forma. Pecado é pecado. Se, porém, se apartar, que fique sem casar. 1 Coríntios 7, 11. Ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Amados, isso aqui é sério. Por algum motivo se separaram, não case com outro. A única opção para não cavar um poço que onde você vai cair é se reconciliar de novo com este cônjuge. Amados, é muito sério o que hoje está acontecendo. Não há mais exemplo de vida para nossos filhos e netos seguirem. Vamos mudar isto. Vamos nos converter de fato e de verdade e assumir compromisso com a santidade do casamento. De outro modo, Jesus virá e nós estaremos na pior. Como um divorciado quer herdar a vida eterna se não seguiu a paz nem com o cônjuge, a santificação em todas as áreas da vida perpetuam o casamento. A discórdia, a falta de perdão, o viver em dissolução não agradam a Deus e nos impossibilita a ver a Deus. Jesus nos eliminará no juízo. Não teremos entrada no lar celestial. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Antes de servir a Deus, devemos deixar a oferta perante o altar e ir ao encontro da reconciliação. E então, já reconciliados, podemos prestar culto a Deus. Nós temos uma vida hoje tão distorcida. Não só os filhos e netos, mas mesmo os adultos estão se perdendo por causa dos maus exemplos. Que o nosso viver seja agradável a Deus. Que o nosso viver seja de tal forma que as pessoas possam nos citar como referência. Amados, seguir a paz com todos. A nossa parte nós temos que fazer. Se o outro não perdoa, o problema é dele. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Nós só veremos a Deus se nós tivermos paz e santidade. E que esse seja o alvo número 1 das nossas vidas. Essa é a minha oração. Creiam, eu estou orando por todos aqueles que nos acompanham. As 2.000 e poucas pessoas no Facebook, aqueles com quem nós fazemos discipulado, aqueles que acompanhamos no WhatsApp. Nós estamos orando por vocês e abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém.